Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Meu nome é Regina e hoje eu vou auxiliar na condução deste encontro de assistência virtual. A nossa preleção de hoje tem como tema o Evangelho no Lar. Esse tema pode ser encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, nos itens 1 a 13, e no livro dos Espíritos, nas perguntas 658 e 659. Quem puder e quiser complementar os seus estudos, vale muito a pena. Então vamos lá. No capítulo do Evangelho sugerido como leitura, há uma passagem que eu vou humildemente reproduzir aqui para vocês. Ela diz assim: a eficácia da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Indiscutivelmente, o avanço científico do mundo nos oferece múltiplas escolhas para as nossas curas físicas. São vitaminas, hormônios, eletricidade, magnetismo, fluidos. Todos esses são recursos empregados no fortalecimento da saúde física humana. Acreditamos, no entanto, que a prática doméstica do Evangelho no lar seja a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases para um equilíbrio físico e espiritual. Atualmente, uma onda de pessimismo está tomando conta de algumas pessoas. Entre as causas principais disso estão as notícias ruins, todos os dias, que chegam até nós. Isso só faz com que a nossa insegurança e o nosso medo do que está por vir aumente cada vez mais. A necessidade de mudar este padrão negativo é urgente. Se você já tem o hábito de realizar o Evangelho no lar, excelente, você está no caminho desta mudança. Mas afinal de contas, o que é o Evangelho no lar? Evangelho no lar é uma maneira simples de convidarmos Jesus para dentro de nossas casas. É a prática de o estudarmos dentro dos nossos lares. E isso não é uma criação da doutrina espírita. Esta proposta foi nos sugerido por Jesus em suas visitas à casa de Simão Pedro, onde se reunia com os apóstolos, como nos ensina o espírito de Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, capítulo 1. Em todos os lares que ele visitava, iniciava a conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os textos sagrados, ensinando-os a valorizar, a ouvir e refletir sobre os novos ensinamentos. A doutrina espírita recuperou esta sugestão de Jesus e estabeleceu neste hábito do estudo da mensagem, dentro dos lares, a terapia fundamental para a recuperação e sustentação desta instituição divina, para que possamos identificar em Jesus como companheiro de todas as horas. Recurso esse que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam deste estudo a renovação de nossos sentimentos, hábitos e ações, melhorando de forma significativa a convivência dentro do nosso lar. Adquirir hábitos saudáveis ligados ao bem e ao estudo das leis de Deus exigem coragem e perseverança. Atualmente, promover a reunião da família, mesmo que por alguns minutos, não é tarefa fácil. Várias conquistas tecnológicas como o celular, a televisão, a internet, que chegaram até nós com a finalidade de facilitar a comunicação e a aproximação, transformaram-se, sem que muitas vezes pudéssemos perceber, em elementos de separação,
promovendo o isolamento de pessoas tão próximas. O momento do Evangelho no Lar ajuda-nos a reunir a família, pelo menos uma vez por semana, a fim de conhecer e estudar os ensinamentos de Jesus, auxiliando-nos no autoconhecimento e na valorização dele como mestre, ajudando-nos a trabalhar a convivência fraterna dentro e fora do lar. Incentivar a implantação desta reunião em nossa família é a atitude que exige determinação, confiança na importância deste novo hábito e até mesmo esforço para vencermos a nossa timidez. É isso mesmo, caros amigos. Temos que vencer a nossa timidez. Esse passo inicial facilitará novas experiências e grandiosas conquistas. Todo início é desafiador e complexo, e é compreensível que seja assim para que possamos reconhecer a sua grandeza e o seu valor. Não se trata de um ritual ou de um culto religioso, mas da vivência de um momento rico de paz, elevação, alegria e aprendizado, que todos podem participar sem formalidades, somente esforçando-se para manter o pensamento elevado e o coração confiante na importância deste momento. O estudo do Evangelho no Lar é uma reunião em família, num determinado dia e horário da semana, para uma leitura e troca de ideias sobre os ensinos cristãos, em proveito do nosso próprio esclarecimento e do equilíbrio no lar. Momento que nos permite elevar nossos pensamentos e sentimentos, favorecendo assim a assistência dos mensageiros do bem. André Luiz, no livro Os Mensageiros, nos diz que, quando no lar são levantadas paredes espirituais com substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática da crosta, somente entram neste ambiente espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que o guardam terão que abrir a porta. Ele ainda nos explica que o evangelho feito em um lar tem o poder de iluminar um quarteirão inteiro. Já imaginaram, caros amigos, se vocês e seus vizinhos parassem uma única vez por semana os seus afazeres para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e enviassem boas vibrações para o planeta? Com certeza, essa luz alcançaria e iluminaria um bairro inteiro, criando uma onda de pensamentos otimistas e de positividade para todos nós. Quando a gente entende a importância desta prática, percebe que nem as visitas, nem as crianças, nem animais, nem familiares com religiões diferentes podem nos impedir de continuar. Mas afinal, como eu devo fazer esse tal evangelho no lar? Por ser um hábito novo, temos a sugestão de um roteiro para realizar. É importante ser dito: não há certo ou errado. Desde que seja feito com o coração, está valendo e muito. Devemos escolher um dia e horário certos da semana, observar rigorosamente esse dia e horário, para que a assistência espiritual possa vir nesse horário marcado. Isso tudo já demonstra o interesse e o valor que estamos dando a este momento. Caso surjam mudanças na rotina de nossas atividades e haja necessidade, podemos sim alterar esse dia ou horário sem problemas. Convidar todos que convivem em nossos lares e, se não puderem ou não quiserem, não há problema algum. Podemos fazer sozinhos, fisicamente falando, mas na certeza de que Jesus estará presente através de seus mensageiros. Ele pode ser, sim, realizado por uma única pessoa e não há problema algum. Tem que ser sempre em voz audível para ajudar na nossa atenção e assimilação dos textos, mesmo que estejamos sozinhos.
Fazemos uma pequena preparação, escolhemos aleatoriamente ou sequencialmente a leitura de um texto edificante do Evangelho. Fazemos uma pequena reflexão a respeito desse texto. Partimos então para as vibrações. Preciso esclarecer. Vibrar não é pedir. Vibrar é emitir e doar sentimentos e pensamentos de amor, tranquilidade, paz, harmonia e fé. Vibrar é amar através do pensamento, é desejar o bem. Sugerimos que sejam feitas essas vibrações de maneira objetiva e de forma simples. Vibramos pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade, pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os nossos lares. O nosso lar, especificamente, envolvendo toda a nossa família em vibrações de amor, fraternidade, saúde, paz e harmonia. Pode sim ser feito ao final um pedido especial, uma atenção especial por um ente querido, um ente acamado, um pedido específico. Sim, sem problemas. Fazemos uma prece de encerramento e agradecemos a presença de todos os amigos nesta noite. Geralmente esse evangelho tem a duração de 15 e 20 minutos, que é salutar, e para que esse encontro seja sempre com muita amorosidade e não por obrigação. Então, queridos amigos, a sugestão fica aqui para que a gente faça o Evangelho no lar, amorosamente, trazendo essa espiritualidade amiga para nos proteger e nos amparar durante a semana. Nesse momento eu peço licença para contar para vocês uma pequena história. É a história de um garotinho de 8 anos, que todas as férias ele passava na casa dos avós que moravam no interior e os pais o levavam até lá de trem, o deixavam lá e voltavam no dia seguinte para sua casa, também de trem. E esse menino, que chamava-se Martin, já estava se sentindo bem crescidinho e um dia ele pediu para os pais que o deixassem ir sozinho de trem para a casa dos avós. Os pais, vocês podem imaginar, os pais pensaram muito e resolveram atender a esse pedido. No dia da viagem, eles o levaram até a estação de trem e o encheram de recomendações, dicas, cuidados, recadinhos, blá, 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 cheio de conversas. E Martin já não aguentava mais aquilo. Tá bom, pai, já entendi, pai. Tá certo, já entendi tudo, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Ele só tinha 8 anos. De qualquer maneira, o pai, antes que o menino entrasse no vagão, o pai disse para ele: Martin, se em algum momento dessa viagem você se sentir inseguro, triste, pegue isso que está no seu bolso. E ele colocou um papelzinho dentro do paletó. O menino partiu sem dar muita atenção àquele bilhete e foi para sua aventura. O trem saiu da estação e ele, pela primeira vez, ficou entregue a si próprio, feliz, sozinho no trem, como ele queria. Se encheu de alegria e começou a admirar a paisagem pela janela. Tudo era tão lindo, tudo era tão diferente, tudo era tão maravilhoso. Aí ele começou a reparar à sua volta. Alguns desconhecidos se empurravam cada vez que o trem parava numa estação, entravam e saíam novas pessoas. E era um barulho diferente, um pouco assustador. O supervisor estranhou o fato de ele estar viajando sozinho, assim tão jovem, e começou a fazer perguntas. E ele foi se sentindo acuado, um pouco triste.
ficou ali quietinho, sozinho no canto, ali nesse momento já com um pouco de medo. Seus olhos começam a ficar marejados de lágrimas e foi nesse momento que ele lembrou as palavras do pai, para que se ele se sentisse mal ou triste, para que ele pegasse o bilhete dentro do bolso do paletó. E foi o que ele fez. Nesse bilhete estava escrito: "Não se preocupe, filho, eu estou no último vagão." Assim é a nossa vida. Nunca estamos sozinhos. Vamos convidar Jesus para visitar os nossos lares? Assim poderemos contar com a sua proteção e amparo, hoje e sempre. Sustentemos em nossa casa a chama de nossa esperança. Que possamos nos despir de preconceitos e antigos sentimentos e que assim possamos partir para aquilo que realmente importa, que é ajudar, participar, servir, perdoar, amar e finalmente evoluir na fé. Neste momento, eu novamente peço para que a gente se sente confortavelmente e, se necessário, se quiserem, fechem novamente seus olhos. Vamos iniciar as nossas vibrações. Vamos colocando no centro de nossos lares os nossos melhores sentimentos e pensamentos e vamos transformando-os em boas vibrações. Vibrações essas que vamos utilizar para vibrar pelo bem universal, pelo planeta Terra, pelo bem da humanidade, pela paz entre os povos, pelos países que se encontram em guerra neste momento. Vibramos pela paz entre os homens. Vibramos pelo Brasil, imaginando seu contorno geográfico todo iluminado e protegido. Vibramos por nossos dirigentes que tenham discernimento e atenção à condução dessa pátria bendita. Vibramos pelo Centro Estrela de Luz, que nos recebe com muito amor. Vibramos pelos prontos-socorros, pelas famílias enlutadas, por aquelas que passam por algum tipo de sofrimento. Vibramos em especial pelos profissionais da saúde que estão à frente dos trabalhos de proteção e acolhimento dos mais necessitados. Vibramos pela velhice desamparada, pela juventude perdida, pelos moradores de rua, por nossas casas e por todas as nossas famílias. Vibramos por todos os nomes que estão contidos nas caixinhas de vibrações virtuais, para que todos os pedidos e boas intenções sejam atendidos, conforme o seu merecimento e necessidade. Vibramos neste momento humildemente por nós mesmos e pedimos também que possamos estar todos juntos aqui na próxima semana. Assim, com Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que hoje aqui nos acompanhou, encerramos as nossas vibrações de hoje, rendendo graças a Deus. Peço a vocês, queridos amigos, que aguardem ainda por mais alguns minutos, ainda em silêncio e em vibração, em ligação com o seu mentor individual, para darmos agora início à última parte deste encontro, que se refere ao tratamento espiritual à distância, que será enviado agora. Boa assistência. Neste momento, que as equipes físicas e espirituais da Casa Estrela de Luz estão reunidas e que nos sentimos mais ligados e amparados pela espiritualidade amiga, que cada um de nós nos coloquemos abertos e receptivos, para que assim possamos receber a nossa assistência espiritual à distância, o nosso tratamento. Convidamos a todos os irmãos e as irmãs para que possamos mentalizar Jesus entrando em nossos lares, trazendo muita luz, nos abençoando, nos envolvendo com seu amor e com sua paz. E nesse instante, a espiritualidade superior direciona as suas vibrações amorosas, as suas energias, para que cada um de nós possa ser amparado, assistido e fortalecido. Podemos sentir neste momento energias do bem que nos refazem como uma chuva multicolorida, conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento, que vão adentrando o nosso corpo físico, da cabeça aos pés, e vão percorrendo todas as nossas células, e com isso sentimos que vamos nos revigorando e nos fortalecendo, como se uma cúpula protetora nos envolvesse. Ela então nos manterá protegidos e amparados por toda essa semana,
até o nosso próximo encontro. E agradecidos que estamos por este momento, convidamos a todos para que, em pensamento, rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E assim novamente com Deus o nosso Pai, Jesus o nosso Mestre e toda a espiritualidade que aqui hoje nos acompanhou, encerramos os trabalhos, rendendo graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus nos acompanhe durante toda essa próxima semana. Boa noite a todos, que tenhamos uma semana repleta de amor, paz, harmonia e muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.